Bom dia, amados, que a paz esteja com todos vocês. É uma grande alegria e satisfação. Nós estamos aqui mais um dia para compartilharmos um pouquinho do que Deus tem para nossas vidas. E Deus já queria que os irmãos abrissem as Bíblias no livro de 2 Reis, no capítulo 4 e no versículo 38. Vamos ler somente a parte A desse versículo. E se diz assim: E voltando Eliseu a Gigal, havia fome naquela terra. Quando se fala voltando, certamente Eliseu já esteve lá um dia. O profeta Elias, quando estava em fuga para que não morresse pelas mãos da rainha Jezabel, ele teve um encontro com Deus e o Deus grandioso, o Deus de Israel, virou para ele e disse para ele: unja um rei para a Síria, unja um rei para Israel e unja um profeta com nome chamado Eliseu para que seja seu sucessor. E nessa caminhada, o primeiro que Elias encontrou foi o que seria seu sucessor, que estava arando a terra com a junta de bois lá. Elias lançou a capa sobre as costas dele e chamou para que ele viesse ser sucessor dele. Aí aconteceu muitos episódios, ele foi despedir dos pais e tal, mas vamos adiante. E entre essa peregrinação, entre Betel e tal, Eliseu foi parar em Gigal. E em Gigal foi a primeira vez que Eliseu esteve. Aí depois disso, Elias foi arrebatado, tal. Eliseu vai e volta de novo. Quando Eliseu foi a primeira vez, tudo nos indica que ele juntou pessoas e criou uma escola de profetas. A Bíblia fala isso, que era 100 profetas que estavam ali para aprender a ser profetas de tal forma que a própria palavra chama eles de moço, que na época eram os aprendizes dos profetas. Mas certamente Eliseu precisou sair dali para algum outro lugar, para alguma missão, quem sabe. Quando ele saiu dali, aconteceu muitas coisas. Vamos falar primeiro dessa cidade que foi formada os profetas, dessa cidade que Eliseu voltou e que já esteve lá, que é Gigal. Gigal é a primeira cidade a ser conquistada pelo povo de Israel através da liderança de Josué. Essa cidade foi onde o maná cessou, onde parou de cair do céu o maná, pois ali já havia como as pessoas adquirir frutos, alimentação. Então, ali já é o princípio da entrada de Canaã. Então, Canaã simboliza a nossa vida espiritual. Quando nós saímos do Egito, que é da mão do inimigo, que é representado, a gente peregrina por um deserto e por causa da nossa rebeldia, a gente roda em círculos, mas só que chega uma certa hora, uma certa geração escolhida e eleita por Deus, que ela é permitida por Deus para entrar na terra prometida. Então, quando nós aceitamos Jesus, nós somos os eleitos escolhidos por Deus para entrar nessa terra prometida. E essa terra, ela é uma terra que vai, em algum tempo da nossa vida, nos fazer voltar à perfeição que a gente teve um dia, porque foi nos retirado através dos nossos pecados, através das nossas escolhas. Então, uma coisa que eu quero deixar para vocês é o seguinte, que no dia a dia costumamos estragar nossos princípios através das nossas escolhas e as nossas más escolhas. Porque Eliseu, não sei o motivo que ele saiu dali, mas quando ele saiu dali, os profetas que eram treinados, eles ficaram desamparados e ali eles passaram dificuldade. Então, isso foi uma escolha gerada por ele que trouxe uma consequência.
E quando nós abandonamos o nosso ministério, eu não digo ministério de função eclesiástica, eu digo o ministério, porque quando nós aceitamos Jesus, nós somos escolhidos por Deus para trabalhar na obra, independente de ser reconhecido como cargo eclesiástico. É muito mais profundo que isso, não é um cargo como se fosse uma função trabalhística. Mas quando nós abandonamos o nosso ministério, a nossa vida espiritual, automaticamente nós abandonamos pessoas que dependem do nosso cuidado espiritual, porque essas pessoas que estão ao nosso redor, elas espelham, baseiam na gente, e como nós temos a nossa vida espiritual direcionada ao nosso Deus, elas criam expectativas de fortalecimento através da nossa vida. E o nosso Deus, ele nos chama a nós voltarmos ao princípio de tudo, porque Gigal também representa como um lembrete assim, ó, de Deus havia tirado o povo de Israel, significa rodar. Então, significa quando o povo de Israel lembra de Gigal, lembra da onde que Deus o tirou. Então, se você, de repente, o coração quer sobejar, de repente o coração da gente quer crescer um pouco, é só a gente parar um pouquinho e lembrar da onde que Deus nos tirou. E aí nós vamos estar regredindo ao princípio. E se quisermos voltar ao princípio, temos que lembrar o quanto foi bom o primeiro amor. E quando a gente lembra disso, aí vem aquela saudade do princípio, e essa saudade tão grande que o Espírito Santo coloca em nossa vida, ela nos dá força para a gente voltar ao princípio. Mas muitas vezes os obstáculos, talvez igual havia fome nesse lugar, se tornam um empecilho na nossa vida espiritual. Não é esse tipo de fome. A fome no nosso lado espiritual é a palavra de Deus que não está sendo liberada em nossas vidas, mas tem vários tipos. Igual, por exemplo, muitas desculpas que a gente inventa se tornam um empecilho. Muitas afrontas que o inimigo colocou em nossas vidas e usou pessoas se tornam um empecilho para a gente voltar ao primeiro amor. Mas eu quero falar com vocês nessa manhã o seguinte, que as marcas do que fizemos não será empecilho mais para consertarmos os prejuízos causados por nós mesmos, porque nós não podemos deixar que o passado nos aprisionar de vivermos um livre presente. E quando nós voltarmos ao princípio, somente nessa época conseguiríamos fortalecer a nossa vida espiritual e ter força para servir de fortalecimento para aqueles que um dia deixamos. Essa é a mensagem que eu deixo para vocês nessa manhã. Que vocês tenham um dia abençoado por Deus, e que a graça de Deus esteja presente sobre as suas vidas.